gente traz negócios para as nossas empresas? Como é que a gente constrói uma liderança feminina que capacite outras mulheres? Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso queridíssimo Dueto Podcast. Aqui ao meu lado, Márcio Dátoli, com seu topete impecável, Márcio. Eu próprio, hoje eu caprichei, Lívio, caprichei, porque hoje a gente está gravando o último episódio da primeira temporada. Tô muito triste. Feliz de terminar essa temporada ao seu lado, Márcio. Muito obrigado, Estou Lívio. cansado de você. Mais um ano dessa relação. Gente, estamos no 13º episódio do Dueto Podcast, com mais de quase 6 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Quase 6 mil, 5.500. 5.500. Dado de hoje. Recebemos aqui nesse estúdio mulheres líderes competentíssimas, maravilhosas, e hoje não poderia ser diferente, Lívio. Não poderia. Essa pessoa que está aqui na minha frente, que a gente pediu tanto. Exatamente. Tanto, que não conseguimos. Não foi revelado ainda o nome dela. Não foi revelado, ninguém lê aqui embaixo. Não, ninguém sabe. Ninguém que ela pode tá aqui. ler. Mas conseguimos hoje aqui a sua presença ilustre. Estamos muito felizes, né, Márcio? Queremos muito agradecer pela sua presença, mas Lívio, prepara a plaquinha. Vou preparar, que eu vou é a hora que eu anunciar. posso errar, então Vou faça a sala aí, né? A nossa convidada de hoje, pessoal, pra gente começar a gravação do nosso último episódio é a Riane! Olha aqui. Eu tava reparando nos episódios anteriores, Lívio, que eu peço pra produção colocar palma nessa hora. Eles não põem. É o Mário que... Riane, muito obrigado por você ter gente. aceitado vir aqui gravar esse episódio pra gente encerrar essa temporada no mais alto nível, Riane. Eu que agradeço. Primeiro, pela gentileza do convite. gente. E segundo, pela paciência que de isso? vocês. Por você a Porque gente foi um esperaria tal uma de- eternidade. Poxa, Foi quase isso, Não, né? mas- Porque foi um tal de marca, remarca, vem, vai. Não, só um instantinho, vai. verdade. Mas deu certo. E eu mas agradeço muito. Eu tô felicíssima de Riane. fechar essa temporada. E a gente felizão que você tá aqui. Ai, Isso que bom. mostra o tanto que a sua agenda é bombada de compromisso. Benza a Deus. Exatamente, gente. Ela vem em clima natalino. Natalino. Uai, dezembro. Claro. Dezembro, mês de Arrasamos. fechamento do ano. Riane, de verdade, E que é um prazer ano, ter né? você aqui. E que ano. Vamos falar um pouquinho do ano, inclusive, aqui nesse nosso bate-papo. Lívia Dolores, você quer começar perguntando? Ou Aí você eu quer- gosto de perguntar, eu gosto de vai, começar. então Eu pergunta. gosto de falar, porque eu gosto de falar de amenidades no início. Né? Gosto Amenidades, também. gosta. Gosto. E aí, conta um pouquinho, porque as pessoas falam assim, nossa, quando eu participo do podcast, as pessoas me conhecem sem eu nunca ter conhecido. Né? Sabe um pouco da vida. Você? consegue entender? Não, a entrevistada. Ah, tá. Pô, É bom contextualizar, né? é isso, contextualiza. E aí, Riane, o que a gente gosta de perguntar primeiro é... Riane, conta pra gente aqui, você no seu lado pessoal, o que te faz feliz? Exceto o Davi, claro, né? Davi Chalub, não adianta falar isso. Mas o que te faz feliz nessa vida, Riane? Nossa, eu acho que eu sou parecida com tantas convidadas que vieram aqui. Eu gosto das mesmas coisas que vocês gostam. Do De- Corinthians. Não, gosto do Corinthians. eu sou vascaína. Ah, então eu também é Preto e branco. É, tá valendo, acontece, tá na mesma acontece. coisa. Mas não faz feliz. É. Mas a torcida tá lá Faz junto. sentido, né? Eu adoro pessoas. Eu adoro estar com amigos, eu adoro minha família. A gente tem um vínculo muito forte, né? Uma família essencialmente italiana, então é todo mundo junto mesmo. A minha mãe é super gregária e faz questão de reunir a filharada. Todo mundo, São só 3, mas Mas já, opa, tem que estar opa. próximo. agregados, né? E os Os filhos agregados, agregados, né? exatamente. É isso mesmo. Adoro viajar, adoro conhecer restaurantes novos. Opa, isso é maravilhoso. Adoro experimentar uma comida diferente. Adoro série. Sou fanática por série. Você é aquela de maratonar série, não? Total. É mesmo? É um problema. Se você tivesse É a escolher entre madrugada. Sair pra jantar
num restaurante bacana, acabou de abrir aqui em Brasília, restaurante X, ou maratonar uma série, Riane? Agora eu te Os peguei. dois. Sai pra jantar primeiro. Exatamente. Sai pra jantar, bebe um vinho, você bem feliz, volta, liga a televisão no outro quarto E vai a madrugada e a dentro. madrugada dentro, enquanto o Davi segue dormindo. Não acompanha, Davi não acompanha. Não, Davi Davi não não acompanha. acompanha. Tomou vinho. Eu tô no time do Davi. Se vê que eu começo a assistir a série, eu durmo quando tá passando o nome dos atores que vão participar ainda. Entendi. Por exemplo, se eu Entendi. estivesse assistindo o nosso podcast agora, eu estaria dormindo já. Já dormindo, Pois claro, eu- mas com a sua fala, eu durmo rápido. Pois eu assisti todos, Olha aí. sem exceção. Tá vendo? Você tá vendo? Todos. Eu mesmo? também maratonei vocês. Ó, eu, né, Gente, não, e o nosso podcast, realmente, eu tô muito feliz, viu, Lívia? É? Eu tô vendo o tanto que eu tô me saindo bem no podcast. Pô, ainda bem que ele acha. Né? Não precisa mais nem de terapia. Sensacional, já resolve as duas Claro, coisas. lógico. Mas eu jogo ele pra realidade daqui a pouco, viu? É, né? É, claro, claro. Ô, Riane, conta uma coisa pra gente. Depois que a gente falou um pouco sobre o que você gosta fora da cadeira, né, de líder e de CEO da Moringa, conta pra gente um pouco da sua trajetória, né? Pra quem eventualmente não conhece a Riane, o que eu acho pouco provável aqui nesse mercado de Brasília, mas o legal é que o nosso podcast ele tá indo pra vários outros mercados. Conta um pouco pra gente da sua história profissional, da sua trajetória, você que já tem alguns anos de sucesso nesse mercado aí. Olha, eu costumo falar que eu sou uma pessoa muito sortuda. Certo. Desde que eu comecei na minha carreira, eu fui estagiária na Denison Aham. em 95, foi isso? 95 foi, tava no LinkedIn, você pesquisou, né, Lívia? Em Eu pesquisei. 95, eu atendi como estagiária Banco do Brasil e Correios, Puta, duas escola marcas maravilhoso. inacreditáveis, com duas mulheres sensacionais que eram minhas chefes, a Márcia Stollet de Banco do Brasil e a Ana Paula Pedrosa de Correios. Perfeito. E de lá até hoje, eu tive o privilégio de atender as maiores marcas desse governo, de atender, de conviver com pessoas incríveis, com não só mulheres, né? Mas com muita gente que passou, talentosa. Muita gente qualificada, né, Riane? Muita gente. E quando a gente olha para as mulheres, eu também fui muito sortuda. Eu comecei a minha carreira com duas mulheres maravilhosas e incríveis que estão aí até hoje abrir com chave de ouro nesse sua carreira. mercado. Depois, eu tive uma outra escola chamada Carla Maestrali, Sensacional. Ah, Carlinha, uma história maravilhosa, maravilhosa. que eu tenho o privilégio de chamá-la de maestra e o privilégio de chamá-la de amiga, né? Ela é uma das minhas melhores amigas até hoje, a gente troca confidências. E a Carla foi uma pessoa que, além de me inspirar, ela me ajudou ao longo de Olha. todo o meu caminho. Então, a mulher que eu me tornei hoje tem um pouco de várias mulheres. A Carla foi uma delas, a Cláudia Lassance também, Claudinha passou que por nós aqui. exatamente, que nós dividimos muito tempo a gestão da Fischer, a Claudinha como diretora-geral e eu como diretora-geral de atendimento. Perfeito. Pra Caixa, isso era? Para Caixa, Pra Caixa, exatamente. E essas mulheres, e hoje, né, eu sou fruto de outras tantas. Muitas sentaram aqui com vocês. A Lorena, a Flávia, a Renata, a Lu Delfiaco, que foi minha cliente. olha. E eu adorei o podcast dela Que também. legal, Ela é uma inspiração. É verdade. Gente, a Riane assistiu mesmo, viu? Eu assisti Nota todos. 10, aí, nota 10. Nota 10. E de tantas outras mulheres que hoje seguem me inspirando. Então, Perfeito. eu vou falar aqui uma listinha rápida. Claro, lógico. por favor. Mas de mulheres que estão aí nesse mercado inovando, batalhando e construindo uma nova liderança. Rosa Cordeiro, a Manu Nodari, que é minha diretora de atendimento, Sim, conheço. a Manu Rocha, a Marcela Beatriz, que é nossa diretora de estratégia, Geisa Lopes, que é uma das Perfeito, mulheres mais importantes da criação de Brasília. Importantíssimo. Perfeito. Jailma Karenini também, uma outra mulher de criação, Num ambiente que é muito masculino, né? A criação, né? essencialmente masculino, né? Essencialmente masculino. Clarinha também, Clarinha Bianchi. Então, Total. assim, são tantas mulheres que hoje eu olho e falo, eu sou um pouquinho essa montagem de todas elas, porque todas me inspiram.
todas me ensinam. Todos os dias, inclusive, né, Riane? Todos os dias, sem exceção. Pelo seu perfil, eu diria que você está em constante construção, Total. né? Perfeito. Total, né? E a mágica da vida é essa. É isso mesmo. Então, eu olho pra trás e olho pro hoje também e falo, caramba, como eu sou sortuda. Sortuda de ter na minha carreira marcas como o Banco do Brasil, como os Correios, como o Sebrae, como o Secom, como os meus clientes privados também, né? O IDEC, a Vital, que são clientes com causas. Verdade. Então, eu sou muito sortuda. Que massa. Não, Riane. e eu acho o seguinte, quando a gente descobre, né? Sempre onde a Riane está, a gente fala, cara, que moral do lugar, né? Tá com a Riane. Claro, a gente te legal, conhece de uma gente. trajetória. É isso Fala, mesmo. cara, vocês estão com a Riane, né? E hoje você como CEO lá na Moringa, pô, parabéns pra Moringa, viu? Parabéns pra Moringa. É verdade. Acho que a profissional, quando ela consegue fazer uma troca com o local que ela está trabalhando, uma troca de credibilidade. A gente costuma muito usar esse termo quando a gente fala muito de LinkedIn e tal. Eu empresto a minha credibilidade, você me empresta a sua credibilidade. A Riane é uma pessoa que ela traduz muito isso, né? Ô, Isso que a gente, falou, vocês é que são faz muito total gentis. sentido. Não, imagina. É de porque eu verdade. acho que tudo na vida é construído. Primeiro que eu Perfeito. acho que a gente não faz nada sozinho. E isso é uma máxima de fato. A Carla Maestrali me ensinou uma coisa bem 1900 e bolinha, bem novinha, que é assim, não existe céu estrelado com uma única estrela. Então só vai ter céu estrelado se a gente tiver um monte de estrelas junto. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho que é isso que eu trago para a vida, né? Eu quero trabalhar com gente talentosa, competente, alegre, que ame publicidade, Que agregue. que respeite. Que discorde às vezes. Exato. Sabia que eu falo traga isso? o novo, é isso que me mesmo. desafie. É isso mesmo. Então, eu acho que meu princípio é esse, assim, dá certo porque eu nunca tô sozinha. Massa. Sensacional. Eu tô sempre com alguém. 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 Cara, eu fiquei refletindo aqui, sabe, Márcio? Foi. Eu vejo que tá na hora de eu trocar você. Tá na hora de eu trocar você. Eu não tô mais agregando? Agrega pouco. Eu acho que Eu tá emprego bom muita demais essa credibilidade, dupla. Mas você me traz pouco, Márcio. Nessa constelação eu não sou uma estrela? Não, você é um planetinha pequenininho. Ai, tem uma mulher que eu esqueci, eu não Quem? posso esquecer. Jamais. Uma deusa, uma musa absoluta, Uma feiticeira. uma feiticeira chamada Dilma Lima. Dilminha. Dilminha também. Dilma que escapou muito dessa temporada, que falamos muito com Mas que ela. pode abrir a próxima. Claro, com certeza. Dilma, você sabe, Dilma, que a gente Tá no nosso radar. não é nem um pouco orgulhoso, tá? Então a gente te aceita aqui quando você quiser. E falando na Dilminha, quando as pessoas descobriram que a gente ia bater um papo com você, Riane, chegou pra mim uma mensagem de um grupo pra eu entrar no WhatsApp, num grupo que assim, você está me deixando feia. Feia. Pô, como é que é isso? Como é que é isso, Riane? Sabe, tem pessoas me contando aqui desse grupo. Deus. O que aconteceu? Conta essa história aí, Riane. Porque é o seguinte... O babado. pessoal, o babado é o seguinte, agora com as nossas convidadas, quando elas estão confirmando que vem pra cá, a gente faz contato com algumas amigas. Ou E a com gente alguns recebeu amigos, muita informação sobre a gente recebeu Riane. E informação sobre isso aí. revela os bastidores. Revela uma historinha Isso. interessante. Entende? Tá. Você não sabia dessa, pegando Não sabia. Bom, primeiro é o seguinte, a gente está vivendo um momento nesse mercado que é um mercado realmente onde as mulheres estão muito próximas. E elas estão próximas de verdade. Ótimo. Não é só na farra, mas elas estão próximas na troca de negócios. Então, assim, eu tenho parceiras de negócio que não necessariamente dividem a conta comigo. Ao mesmo tempo, tenho grandes parceiras de negócio que dividem. Como, por exemplo, a Lud da FSB. Que a gente tem uma Lud. super parceria Legal, gosto com a dela. FSB. Ótimo. E aí, eu tenho vários grupos de mulheres do mercado. O primeiro, inclusive, chama Mocras, que foi em 1900 e bolinha. Olha só. Certo. E aí são vários, coletivas, sangria. É? E um deles é o Você Está Me Deixando Feia. Por quê? E a origem? A O origem- Brasil quer saber. O mundo A quer origem saber. é a seguinte: estávamos nós numa festa de final de ano, Natal, só essas mulheres, né? A gente já tinha bebido um pouquinho de pouquinho, bacana. coisinha tranquila, que a gente é muito correta, né? Lógico. Água com gás dá isso. isso, Água com faz. gás, Faz isso. Se misturar com Guaraná Diet, meu irmão, Dá aí muito. bate demais. E aí eu contei pra elas uma história real.
Eu não posso falar o nome do cliente. Certo. Mas eu vivi uma situação com um cliente aqui em Brasília. E esse cliente, a gente estava apresentando, inclusive, influenciadores. Era o início dos influenciadores. Então, a gente estava explicando para esse cliente o que o influenciador podia fazer pela marca dele. Certo. E aí trouxemos alguns exemplos, um bench muito bem elaborado. E aí, nessa apresentação, eu percebi que o cliente começou a ficar muito incomodado, ficar bravo. Inclusive, era uma mulher que estava apresentando, poderosíssima também. E aí, ela apresentando, e o cliente incomodado. E o cliente pegou, se levantou e começou a falar com ela de um jeito muito agressivo. Olha. Muito agressivo, dizendo, olha, não é nada disso, você fez tudo errado, como é que vocês me trazem essa Que porcaria? Eita. De um jeito exagerado, inclusive. E aí, as pessoas todas que estavam na sala, eu era diretora, Certo. né, do escritório, e as pessoas começaram a olhar para mim, meus colaboradores, falando, você não vai fazer nada? Né? O olhar era esse. Tá passando do ponto, O cara tá passando do ponto, você não vai fazer nada? E aí eu falei, fechei a cara, fiquei brava. A minha reação inicial foi pra, né, levantar a voz para ele também. Só que eu percebi nesse momento que se eu levantasse a voz para ele, eu perdia. A máxima é, quem ganha perde. Então eu peguei, eu tava com uma bolsa na cadeira, ele começou a falar e aí começou a virar para mim e conversar comigo, mas de um jeito também muito estridente. Grosseiro. Eu peguei, fui olhando para ele, abri minha necessaire, eu tenho sempre uma necessaire com batom, com tudo, porque eu adoro maquiagem. Abri, peguei um pó compacto, não, peguei um blush, o meu pincel. Enquanto ele falava, eu comecei a me maquiar. Ô, louco. Que bom. Ele falava, eu comecei a me maquiar. E aí ele parou, olhou e falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei, olha só, você tá conseguindo me deixar feia. Aí a reunião parou, ele olhou pra mim e falou assim, você é foda, puta merda, Mandou bem, não tenho o que fazer. E teve uma crise de riso. Incrível. E ali você reverteu aquele... Revertemos na hora. Ótimo. E aí ele percebeu que ele tinha passado do ponto. No dia seguinte chamou a gente para uma outra reunião que foi muito mais leve. Muito mais tranquila. E aí eu contei isso para elas, né? Num grupo só de atendimentos então também. Por isso que virou isso. Você está me deixando feia. Você está me Então, deixando... sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha maquiagem aqui, Márcio, e vou fazer isso agora. Quando eu Sempre que tiver um problema, eu falo, você está me deixando feia. Mas olha, essa história... E aí, assim, a gente falou, não, o grupo tem que ser esse. Um grupo de isso. atendimento, você está me deixando feia. E mas desse isso- jeito, e foi muito instintivo, assim, não, né? Ninguém ensina a gente. É porque, às vezes, quando a gente tem um confronto, se a gente vai pro confronto, a gente perde. A gente, enquanto agência, perde. Então, a habilidade também do líder ou do atendimento é você saber contornar a situação Perfeito. da melhor forma possível. Total, essa história é massa demais, E o sensacional. termo é habilidade mesmo, Habilidade. né, Riane? De verdade. A habilidade em lidar com situações que são meio complexas. Isso vale pra tudo, né? Bastante. Pra vida profissional, pra vida pessoal, com amigo. Quantas vezes, né, a gente tá numa situação que, às vezes, uma resposta que a gente dá, nossa, Né? Descamba a história. Descamba. então, a gente Sensacional tem que essa ter história. habilidade. Enquanto Onde é líder... que você tirou isso, Riane do Menino, foi mais forte que eu, assim. Eu comecei a ter muita raiva. Um insight, né? Eu comecei a ter muita raiva e eu percebi, assim, na hora, do jeito que ele tava, que se eu falasse um tonzinho mais alto, acabou. E aí, nossa, aí acabou. E a gente, literalmente, é a parte mais fraca de uma relação entre cliente, né, e agência. É isso mesmo. Então, eu falei, quer saber? Eu vou fingir, eu vou ser uma coisa meio surtada, assim. Vai ser uma coisa nonsense que funcionou. Olha, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma coisa que raramente eu faço, Liv, que é te elogiar em público. Eu? Que legal. Vamos ver o que sai. Não, mas isso é verdade. O Lívio, Riane, ele tem uma habilidade em sair de situações É isso. complexas que é muito interessante. Eu falo isso com ele muito. Eu falo, cara, que bom que você
como o meu sócio consegue ter essa habilidade. Até o pessoal lá nos bastidores, tá todo mundo comemorando aí. Não, mas é verdade. Mas é verdade, de Mas verdade, é. assim, isso é uma habilidade. É. Eu, enquanto profissional, tenho trabalhado isso e quero um dia chegar no patamar dessa história que você contou, da reação que o livro tem muitas vezes, que eu falo, caramba, você conseguiu sair ali, meu irmão, se você deixasse na minha mão, talvez eu subisse o tom e tal, ia ser legal. Enfim. Mas essa habilidade social, né, Riane, eu acho que hoje é o que falta. Porque hoje você vê cada um muito inteligente, altas habilidades, mas a habilidade social hoje tem que saber, né? E num momento desse, você virou o jogo e ganhou o cliente, né? É isso mesmo. É porque eu acho também que tem uma coisa que a gente precisa ao longo da vida, e aí assim, extrapolando o profissional mesmo. Primeiro, não levar mágoa, porque as coisas elas passam. Isso é verdade. Isso aí eu não E levo mesmo. 2, entender que nem tudo realmente é o que é. Né? Quando o que se apresenta. De repente o cara tá bravo, incomodado. Eu não sei dos bastidores dele. Isso mesmo. Agora, o meu papel é fazer com que a minha equipe não sofra o que ele está fazendo. Só que a tendência natural é o confronto. É isso mesmo. Quando você confronta, literalmente você perde. É verdade. Porque é um cabo de guerra. Então, sabedoria e habilidade, Jane. E eu tenho uma coisa na vida, assim, eu sou uma pessoa leve. Então, eu costumo trazer mais leveza do que confronto, do que briga, do que... Cara, embate, né? Embate. Perfeito. Como diz meu pai, a gente nunca sabe da dor do outro. E eu acho, quando você citou Carla Maestrali, você, Flávia Freire, Cláudio, são pessoas que a gente sempre viu como solucionadoras. Resolvedoras. Isso, É muito isso mesmo. Cara, tem problema. Problema tem demais. Vamos arrumar uma solução. Tem. Né? Sempre vai ter, né? Verdade. Sempre vai ter. Que bom, pô, adorei essa história, viu? Foi mesmo, foi essa história. Depois vocês vão me contar quem que falou. Deixa, a gente recebeu de duas fontes a mesma história. E você citou aqui. Eu já sei. Uma que citou que foi Renata Sanches. Eu já sei, eu imaginei. Você entrega assim a pessoa mesmo? E já tem uma também. Quem? Não foi? Quem mais passou? Me diz aí. Flávia Freire. Flávia Freire. Não, Flávia Freire não. Não contou? Não, foi Flávia. Não, eu não lembro, juro. Essa passou pra você, a Renata. Eu vou resgatar todo mundo aqui, que todo mundo me passou a mesma história. Eu falei, caraca, tem que falar isso. Muito bom. Deixa eu aproveitar, posso fazer a próxima ou você vai brigar comigo? Manda. Porque normalmente o Márcio domina o podcast. Eu falei, hoje eu vou dominar esse podcast. Eu tô caladinho aqui, bebendo água. Isso aí, fique quieto. Água com gás. Mas vamos falar um pouquinho da Moringa? Vamos. Né? Conta pra gente, Riane, um pouquinho dessa agência digital, que também é off, né? Quem que ela atende hoje? Antes de falar mais de você, que a gente quer saber mais de você, Riane, fala um pouquinho dela. Quem que atende hoje? Como que tá dividida? Quais são os seus clientes? Olha, além de falar dos nossos clientes, eu vou falar um pouquinho da Moringa. Boa. Dessa agência que a gente está construindo, que está em constante construção. A Moringa tem 22 anos de mercado. Olha. Ela já é uma garotona. Garotona bonita. Tá na verdade. Ela tem 22 anos de mercado. A gente começou na tecnologia, com 2 pezinhos na tecnologia. Depois a gente migrou para a comunicação. Então, o digital veio de um jeito muito fácil e orgânico. Não é sofrido fazer digital, né? A gente não tem que aprender, apesar de ter que aprender todos os dias alguma coisa. Mas é natural. Hoje, mas o principal é o seguinte, a Moringa hoje é uma agência com 60 pessoas e a gente é Great Place to Work pelo 4º ano consecutivo. Que legal. Ano passado a gente teve uma nota e nós fomos selecionados nós somos as 10 principais agências de porte pequeno para se trabalhar no Brasil. Pô, sensacional isso. Sensacional. Nacional. E a gente tem construído isso todos os dias. De novo, com respeito, com transparência, com inclusão. Eu tenho um time de gente diversa muito importante. Que legal. Eu tenho um time de mulheres que lideram também muito importante. Hoje eu tenho uma criação majoritariamente negra. Olha que coisa interessante, cara. Diretor de criação, inclusive, Fabrício Batista, maravilhoso.
negro. Que fera, um abraço pro Fabrício. Né? Fabrício é um querido. Então, assim, a gente tem aí construído muita coisa. E essa construção nos trouxe frutos importantíssimos. Então, hoje, nosso principal cliente é o Sebrae Nacional, que é incrível. A Moringa já atende há 13 anos o Sebrae. Caramba. Então, a gente também foi migrando de contratos e hoje a gente atende o contrato de comunicação digital. A gente tem o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Vital Strategy, que é um braço da Bloomberg Internacional, legal, a ACT, o Portal de Compras Públicas e mais um monte de outros clientes. Que legal. Cada um com a sua particularidade. Isso, Riane, e você falou aí um pouco dessa questão dos perfis diferentes que montam uma equipe vencedora, né? O que você considera que são valores e princípios que para você, enquanto líder, enquanto CEO do Moringa, você fala, esse aqui é um valor que eu Não abro mão, que eu valorizo pra caramba nessa balança aí de coisas que eu considero. Olha, vocês sabem que eu pensei um pouco antes de vir aqui, até conversar sobre isso, né? Porque é muito legal do podcast também a gente se expor. Eu acho que quando a gente... quando a gente fica bonitinho demais, é legal, mas eu acho que falar um pouquinho de verdade, das dores e dos dissabores também é bom. Importante. É importante, porque todo mundo tem. E é a vida, né? E eu acho que eu fiquei pensando assim, que tipo de líder eu sou e aí que tipo de agência a gente foi construindo também, né? Eu acho que tenho duas características que elas perpassam por todos dentro da Moringa. O primeiro é realmente ser apaixonado pelo que faz. Boa. Eu sou uma publicitária de 27 anos. Eu acho que eu não atualizei o LinkedIn. Ou um pouquinho mais, porque eu comecei a trabalhar no segundo semestre. Olha. Em 95 eu estava 19 anos de idade. E eu sigo apaixonada pela profissão. Olha que legal. Apaixonada. Eu amo o que eu faço todos os dias. Eu tenho muito orgulho, assim, do meu trabalho. E a outra questão eu acho que eu sou uma líder, eu acho que eu exerço uma liderança vulnerável. Então, eu falo a verdade para as pessoas. Eu sou transparente com os meus colaboradores. Certo. Eu falo quando eu tenho medo, eu falo quando eu tenho certeza de que vai dar certo. Então, eu compartilho muito. Isso mostra que você é uma pessoa normal, é uma pessoa... Isso talvez te aproxime ainda mais da equipe, você não acha? Eu acho que é literalmente isso, assim. Né? Então, ser vulnerável não é ser frágil, é ser sincero, né? Então, eu tenho uma relação com as 60 pessoas de muita, muita, muita sinceridade. A gente troca tudo, ninguém na agência precisa mentir que vai fazer uma coisa e faz outra. Ou, não, pelo contrário. A gente tem uma relação de muita parceria, de muita sinceridade. Cumplicidade, e de cumplicidade. Perfeito. E aí, isso é também com o Bruno Ladeira, que é o sócio majoritário da empresa. O Bruno, conhecemos o Bruno. Que é também... Que legal. Total. Que é um cara sensacional, que confiou absolutamente no meu trabalho, me deu a chave da Moringa. Liderando temas importantes do mercado, Exatamente, é um visionário. E ele também tem uma relação de profundo respeito e de sinceridade. Então, eu acho que a gente construiu hoje um ambiente de muito respeito. Vocês sabem que a gente teve esse boom inteiro no mercado, né? As agências do banco e outras tantas. E nós não perdemos nenhum funcionário. Porque não quiseram ir. Entendi. Não foi por falta de proposta. Então a gente teve essa relação muito sincera, muito franca. É isso mesmo. E eu sou feliz do que a gente tem construído. Mas é isso, eu não faço nada sozinha, né? É uma construção. É a constelação ali, É a constelação. São as várias estrelas. É a constelação. Que fera. E é uma construção mesmo, né? Com certeza. Fala-se muito sobre cultura organizacional e tal. É muito sobre isso, né, Riane? Muito. Muito legal.
Eu já vi até, eu acho que no LinkedIn, algumas coisas, postagens da Moringa, que vocês têm pessoas trabalhando fora do Brasil, Sim, né? sim. Vocês Legal, sabem e vocês- que hoje a gente tem, em todas as regiões do Brasil, eu tenho algum funcionário. Olha. Eu tenho na Holanda, a Grace tá com a gente. Graciele. Grace. gente. Grace tá Adoro com a a gente Grace. na Atendeu a gente. Holanda. É, querida. Um beijo pra Grace também. Não, beijo pra Grace. Que nesse Maravilhosa. momento o funcionário vai estar dormindo. É. Mentira. Mas Porque ela ela pode ver a hora que ela quiser. Lívia, só pra ver se você já tinha se atualizado. É, tá bom. Você falou besteira e agora vai jogar pra mim o negócio. E uma dupla de criação em Portugal. Jura? E a gente não percebe que essas pessoas estão fora. Que massa. Não percebe. Todo mundo trabalha concatenado. É claro que a gente tem uma metodologia muito organizada. Aham. E aí eu tenho uma equipe de projetos, um diretor de projetos maravilhoso, que é o Diogo. E a gente construiu uma metodologia de trabalho, uma ferramenta impecável, tudo acontece nela. Ah, que fé. E a gente não sabe se as pessoas estão em Brasília, em Unai ou na Holanda. Que legal. E cara. funciona lindamente, Olha. gente. Vocês sabem que as pessoas me perguntam, né? Falam, mas Riane, isso dá certo mesmo? Aham. Dá. Dá, É isso. dá. É isso. Aí, claro, você precisa ter maturidade também de Perfeito. profissionais, você É precisa isso ter mesmo. gente com esse senso de pertencimento, porque é isso, são 60 pessoas que têm senso de pertencimento, total. que é Perfeito. a dor do dono, que quando acontece alguma coisa sofre junto e fala, não, vamos resolver. Então, a gente já viveu várias situações de campanhas reprovadas que a gente juntou o time, cada um num lugar do Brasil e do mundo, Aham. e no dia seguinte a gente reapresentou. Ah, cara, isso é fera demais. Isso é fera. bonito. Porque é Isso isso, muito né? bom. Assim, não, a gente vai resolver, o cliente vai ficar feliz, vai dar certo. Sensacional, isso Então, é muito legal. muito Eu acho que a gente tem feito isso. A empresa com boas pessoas e bons processos, cara, você É, tá é isso, é isso. Exatamente isso. Que Riane, fera. dentro desse contexto aí e da sua experiência maravilhosa, conta pra gente aqui. É mais fácil atender governo ou é mais fácil atender o privado? O que você acha? Qual a diferença entre esses clientes tão diferentes, né? Ah, assim, o privado é mais tranquilo, porque ele tem uma organização um pouquinho mais ágil, Uhum. né? Ele tem menos steps burocráticos, é um pouco mais fácil. Uhum. E aí não é o fácil simplório, é o fácil até desburocratizado. Isso, Certo. sim. Quando a gente vai para o governo, a gente tem um desafio maior, mas também é um desafio lindo, né? Porque o governo fala com É, total. né? todo mundo. É. E, de novo, a minha sorte foi eu construir a minha carreira basicamente, essencialmente com 2 grandes clientes. Caixa Econômica Federal, que agora é só Caixa, agora tem É, tempo. Caixa Econômica Federal. Aliás, a Adriana Probst, Ah, um verdade. beijo. Beijo fazendo a querida também. Lindíssima. e Banco do Brasil. Aham. Então, É, 2 potências do nosso mercado. exatamente. Aí quando você fala. E aí eu consegui mesclar também os 2 mundos. Porque tem a característica do governo, a responsabilidade de falar com todos os brasileiros, Sim. mas também tem uma pegada mercadológica. Uhum. Importante, né? Banco do Brasil tem uma pegada, é mercado, é dados, é resultado, é isso aí. entrega. É isso aí. Caixa tem um viés um pouquinho mais social, institucional e não, social. Uhum. Então, eu acho que os 2 têm desafios Desafios, lindos. né? Mas um é mais burocrático, o outro é menos E outro, burocrático. tá. Acho que um é mais simples no jeito de lidar e o outro é mais. Vamos entender o real propósito do que a gente está fazendo. Legal. A publicidade realmente tem o papel de mudar a vida daquelas pessoas. Perfeito. Então, a é. gente precisa comunicar corretamente. Né? Eu costumo dizer que a gente que trabalha, né, que está aqui no mercado de Brasília, é um privilégio, porque É um você tem a privilégio. oportunidade aí de atender grandes É contas. um privilégio. E aí você tem contas privadas, você tem, obviamente, uma grande quantidade de contas públicas. Como o nosso podcast chega para muitas pessoas que não são de Brasília, né, Lívia? A gente, A maioria, né? a maioria, é verdade. Mas escuta é São Paulo e Rio. É, o que a gente Olha! tá muito feliz. Que porque- legal! São Paulo e Rio Não. disparado. O Lucas, que cuida do nosso É podcast, verdade. ele pode falar isso com É propriedade. verdade. É, né, Lucas? Lívia não falou besteira não, São Paulo e Rio, né?
E Portugal também, diretamente de Arrasou! Portugal. Nossa, Portugal, vocês estão arrasando. Vamos falar português de Portugal. Babas. Um abraço. Quando a gente criou o podcast, Riane, o objetivo muito era a gente contar para os outros mercados muito sobre a realidade que a gente vive aqui em Brasília, né? Muitas vezes as pessoas pensam, caramba, como é que deve ser atender governo e tal? Qual que é o padrão desses profissionais que atendem governo? Qual que é o grau de dificuldade, etc e tal? E o nosso intuito aqui, essa primeira temporada está sendo legal, porque a gente focou nas mulheres líderes, mas o nosso intuito vamos trazer um palco para que as mulheres possam contar os desafios que elas têm no dia a dia e etc. O que vocês estão fazendo também é furar a bolha, né? Assim, eu acho que hoje a gente também já passou desse momento. Eu acho que a gente tem aí uma compreensão muito grande também das agências de São Paulo, do Rio, a importância de atender governo federal. Sim, então, sim. por exemplo, a gente não pode usar uma foto e falar Dona Maria, beneficiária do Bolsa Família, que não seja a Dona Maria. É uma Exatamente. responsabilidade Exatamente. gigantesca da publicidade com a Dona Maria de fato beneficiada. É isso mesmo. Então, a gente não pode mentir. É isso mesmo. Né? O que a gente tem que fazer é ser muito responsável e sério. Isso é lindo. É um É um baita desafio. Exatamente. É enorme. Mas é lindo quando a gente consegue fazer. É muito legal. A gente de verdade. E eu percebo que você, Riane, pela forma que você fala, pelo brilho que você tem nos olhos, a gente é entusiasta desse mercado. Exato, a gente é muito apaixonado. Então a gente está aqui, Exatamente. Levantando a bandeira. Levantando a bandeira. Exatamente. Por falar em levantar a bandeira, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Não, aqui no podcast, nós não vamos fazer pergunta, não. Você me interrompeu no meio. Eu quebrei o raciocínio dele. É que eu quero derrubar o Márcio, aqui não tem parceria, né? Ó, brincadeira. Mas de verdade, por falar em levantar a bandeira, a gente, eu tava falando agora há pouco, né? A gente elegeu esse tema como para a primeira temporada, né? A gente pensou o seguinte: no Brasil ainda existe uma discrepância muito grande entre os cargos de gestão ocupados por homens e ocupados por mulheres, né? No mercado publicitário, isso é um pouco menor, mas ainda estamos longe de um equilíbrio, né? Então, a minha pergunta para você, que tem a ver com essa primeira temporada, aproveitando que a gente está no último episódio aqui, Riane, como é que você considera, o que você, mulher que é líder, o que você pensa sobre ver outras mulheres na liderança? E aqui eu queria só fazer um adendo para eu encerrar minha pergunta e passar a bola para você. Tem sido uma coisa muito bonita, Lívio, que a gente percebeu nos 12 episódios aqui no podcast, o tanto que várias vezes a gente vê uma vibrando pela outra, assim. E isso é genuíno, assim, de verdade. A gente recebeu várias convidadas aqui que, quando falaram de outras colegas, falaram: caramba, que a Riane é fera, que não sei o que é fera, que a Lorena é fera, que a Renata é fera. Isso foi muito legal de ver. Isso pra gente, assim, foi mesmo. Talvez o mais marcante de tudo, além, obviamente, do que a gente já sabia, que era ver... Tem um monte de mulher super competente, mas você vê o tanto que uma vibra pela outra. Mas assim. é verdade. Eu queria escutar um pouco de você, como é que você enxerga essa questão de enxergar outras mulheres na liderança. E a importância disso, né? A importância disso, né? A importância de você ser uma fonte de referência e puxar outras mulheres para a liderança. E quem está começando também, né? Exatamente. Eu acho que para as mulheres que vão começar no mercado, né? Pergunta longa da porra, né? Não, mas pergunta foi ótima. Importante. Ótima. Então, a gente tem, sim, ainda uma zona de conforto muito grande dentro do universo masculino. Que no C-Level é a sua maioria. É isso. Né? Então, assim, essas mulheres que a gente falou, como a Carla, vou citar também uma outra mulher incrível que foi desbravadora, a Delfina Dornas. Olha, gente, eu não cheguei a trabalhar com ela, não cheguei. Giovanni, hoje tem a sua empresa de vídeo maravilhosa, a Dogana. E é a mãe da Rafaela Dornas. Exatamente. E tantas outras, né? A Legama também, que está aí galgando cargos importantíssimos. Essas mulheres, elas tiveram que quebrar muita barreira para serem realmente consideradas e sentarem na cabeceira. Porque a gente tem muita mulher no nosso mercado. E a gente tem muita mulher incrível e inspiradora de fato. Mas elas estão compondo a grande massa do mercado. Então, mais ali na base da pirâmide, exato. etc, né? Então, quando a gente olha uma mulher inspiradora que quebrou essa barreira, que vem lá de trás e segue vindo,
não tem como não ficar orgulhoso. Não tem como não olhar e falar, eu te admiro pra caramba. E eu acho que essa admiração feminina, ela é genuína. Verdade. A gente viu muito aqui. E tem uma coisa que tem acontecido muito, eu acho, que são essas trocas também negociais. Porque eu acho que a gente sai de um ambiente de torcida e passa a sentar num ambiente de negócio. Perfeito. Então, assim, a gente tem discutido cada vez mais entre as mulheres negócios. Perfeito. Como a gente traz negócios para as nossas empresas? Como é que a gente constrói uma liderança feminina que capacite outras mulheres? É isso. E essa discussão, ela tá pulando. O que é maravilhoso, gente. Nos grupos que tem as piadas, as brincadeiras, mas que também tem esse intuito de conversar sério. Muito legal. Né? Porque é isso, é uma zona de conforto masculina. Não tem como a gente negar. Claro que não. Eu não vou nem falar de machismo, porque eu acho que a gente já passou também um pouco dessa fase. É uma zona de conforto. Tá todo mundo ali muito tranquilo. E quando uma mulher entra, é difícil sentar a cabeceira. Não é fácil sentar a cabeceira de uma mesa. É isso mesmo. E a gente senta a cabeceira com respeito às outras, puxando outras, mas também entendendo o nosso papel no negócio. Perfeito. A gente tem que virar asset de negócio, sabe? Perfeito. E eu percebo que essas mulheres todas, as que vieram aqui, como Claudinha, Lorena, Flavinha, Lu, Dani, Rê, tantas, a Audrey, tantas mulheres maravilhosas, elas têm consciência disso. Então, a gente tem passado por um processo de consciência, onde o fortalecimento de uma mulher com outra mulher é um asset de negócio para as empresas. Perfeito. Sensacional essa visão aí, cara. Porque a gente sai desse papel... claro, eu não vou dizer que o lado de acolhimento, o lado de cuidado que uma mulher realmente líder tem, porque ela tem. A gente lidera de um jeito diferente. Diferente, exatamente. Né? E eu acho isso muito legal. A gente tem que valorizar isso. Mas não é só isso. Perfeito. A gente também traz negócio. Legal. É isso. É muito interessante ver sob essa ótica também. É uma capacidade de geração de negócio interessantíssima. Num formato de liderança. Um novo formato de liderança. Exatamente isso. E aí é um processo mesmo. Então, quando eu falei dessas mulheres também, outras inspiradoras e que estão galgando esse papel de liderança, é muito importante que todas compreendam a diferença que elas fazem nas suas agências, nos seus veículos. Liana também, Liana Hollenberg, olha que incrível, né? A senhora que ela está fazendo com a JC. Competentíssima, Liana. Então, a gente vê aí um monte de mulher incrível entendendo a sua posição negocial. Perfeito. Muito legal. Muito legal. Boa. Excelente. Uma aula. Uma aula. É claro. Exatamente isso. Cara, a gente, nas conversas que a gente teve, Rani, como era difícil, e em várias conversas a gente teve, eu acho que a Renata, a Flávia comentou, por exemplo, da gravidez, como isso era difícil, né? E achar que é normal, cara. E pro homem, ao mesmo tempo, cara, tá super tranquilo, né? Vai tirar uma semana e muda volta. nada. Muda nada. Muda nada. Muda E aí eu lembro da Flávia Freire, quando a gente era Banco do Brasil, com a filha dela dentro de uma reunião, sabe, cara? É isso mesmo, é isso Tanto mesmo. que se desdobrou para hoje estar ali, né? Nessa posição. Hoje tem uma história muito boa e fazendo um trabalho incrível. Né? E a gente realmente conversa muito, né? Nesses grupos todos. E aí eu já até falei com o Flavinho uma vez. Eu falei, o que você precisa, né? A gente precisa estar sempre olhando a importância que a gente tem para o nosso negócio. Que é isso, assim. Um negócio com um olhar feminino, ele traz negócio. Traz mesmo. Faz total sentido. Então, acho que esse também é o pulo do gato tá aí, sabe? Faz total sentido. Verdade. E você, Anisha? Desculpa, não pode falar, amiga. Eu vou entrar pro nosso último bloco. Tá bom, vai lá, que eu ia fazer outra pergunta, mas eu vou deixar você fazer, depois eu faço. Esse último bloco eu mantive o nome do bloco, que é simplesmente Riane. Você tá muito apresentador. Mas você vai. Esse nome é muito bom. Simplesmente Riane. A primeira pergunta é, Riane,
De 0 a 10, qual a nota você dá pro Davi no dia a dia? Então, Era hoje brincadeira, viu, 10. 10 hoje? 10 hoje. Tem que manter. Mas já teve ano que ele foi reprovado. Foi, Passou já na recuperação. teve, De já dia pra teve. outro, na verdade. Já Tá vendo, Davi teve. Chalub? Tá aí o recado. É assim, eu sei bem o que a Riane tá falando. Às vezes, Você vive isso. eu vivo isso. Meu lance é o seguinte, eu preciso alcançar sempre 10, mas tem dia que eu tomo nota 2 Exato. ali. É. tal. E aí fica de recuperação, recuperação, tem que fica se nervoso, virar. no outro dia tem que se virar. Exatamente. Exatamente. Mas hoje Davi Chalub tá com 10. Tá passando. Passou bem. Passou bem. SS estrelinha. SS, passou com SS. Mas a pergunta verdadeira era, né? Eu não podia perder a oportunidade de mexer com o Davi, né? Riane, adoro essa pergunta. O que a Riane de hoje diria pra Riane que estava começando lá na Denison, Brasil? Que conselhos você daria pra sua versão de 1995? Curus. 5, 2015. Eu tava fazendo conta aqui. 30 anos. Para. Sensacional. Tá vendo? Eu não atualizei o LinkedIn. Qualquer coisa a gente tá? corta esse pedaço, né? Não precisa contar, não. Eu não atualizei o LinkedIn. O que eu faria? O que eu diria? Que conselho você daria pra você lá atrás? Aquela menina que tava lá começando, Pudesse né? encontrar, Estagiária. né? Boa. É assim. Acho que o primeiro conselho é: seja você mesma. Uhum. E siga. Siga. Você vai bater com a cabeça, você vai dar pedrada, você vai apanhar, mas você vai fazer tanta coisa incrível, vai dar tanto certo. Seja você mesma. Com as coisas boas que você tem, com as coisas que você precisa melhorar. Mas vai, segue, segue, segue. E segue apaixonada por pessoas, porque é isso. No final do dia, clientes são pessoas, empresas são pessoas. Equipe é pessoa. Equipe é pessoa. É isso aí. Então segue aí, apaixonada por pessoa, dando o seu melhor, mas seja você mesma. Perfeito, perfeito. Nem sempre vai dar certo, né? Eu li uma frase que eu gostei dessa frase. Nem sempre. Nem sempre vai dar certo, mas o que importa é você manter ali o seu Mas foco. vai, Se você tem ali vai, o seu vai lá. propósito, vai embora. Exatamente. E a minha última pergunta, que eu não quero mais tomar o seu tempo, eu estava aqui olhando ali o nosso cronômetro, a gente já está ali com 45 minutos, já tomamos Mas de 45. um bom futebol. Sensacional. De um bom bate-bola. De um bom bate-bola. Como diz o narrador, quando o jogo é bom, a gente nem percebe, né? 45 minutos. Gente. Riane, eu gosto de fazer essa pergunta, de verdade. Isso eu acho legal, porque o Lívia acabou de fazer uma pergunta voltada para trás, né? O que é que você falaria com a Riane de 29 anos atrás? E a minha pergunta agora é, o que você gostaria de deixar de legado, sabe? Por onde você passou, por onde você passa, o que você quer que as pessoas lembrem quando elas pensarem na Riane, assim? Puta, a Riane, ela é muito por causa disso. Meu Deus, que pergunta difícil. Essa Até é no difícil time mesmo. atual, né? No Essa é time difícil mesmo. Por isso Como? que Você ela é quer a mudar? última. Por que você quer? Não, É por isso que ela é a a pergunta última. é sua. A pergunta é sua. Não, fala que você quer. Vai, se intrometendo na minha Não vou pergunta. falar Vai, mais me nada. ajuda. Não, mas assim, falando com o seu time atual, né? Na Moringa, o que você gostaria de deixar pra eles? Você falou, Mudou muito. Mudou. não ajudou nada, né? Caramba, gente, essa me pegou. Um legado bacana, assim. Puta, a Riane, cara, eu lembro dela porque ela era... O Livre, por exemplo, eu lembro dele porque ele é chato. Não, porque ele é maravilhoso. Obrigado, Riane. Toma na cara. Ninguém vai te elogiar hoje. Ninguém vai te elogiar hoje. Você também é maravilhoso. Mais ou menos, mais ou menos. Eu preciso fazer um elogio pro Márcio, né? Poxa, eu fiz um Mas eu elogio não tô achando Gente, que vai lá, mas dá aqui tempo. é final de ano, é muito importante. Clima final de ano. Vou fazer Entendeu? um elogio no final, vou fazer um elogio pra É ele. Elogio pra muito mim, que eu tô importante. esperando já. Qual é o legado que eu gostaria de deixar? Eu acho que eu tenho uma... Assim, se eu tiver que definir um poder, assim, que eu acho que eu tenho, um poder meio mágico, é o de pessoas. Então, eu adoro pessoas, eu entendo pessoas. E eu gostaria que as pessoas me enxergassem como esse ser vibrante, esse ser agregador, essa pessoa que vai conectando pessoas, histórias, relações, né? Eu tenho, acho que um privilégio também na vida, eu sou amiga de clientes
Pois é, gente. que ficaram, né? E que não são mais meus clientes. Amiga de ex-cliente, amiga de ex-chefe. Amiga né, de ex-chefe, amiga de ex-colaborador. Pois Então, eu acho que eu gostaria que as pessoas me enxergassem como essa fonte de conexão Perfeito. entre pessoas, entre histórias, entre clientes, entre sonhos, entre amores, desejos. Ah, que fera. É bem assim, Que bem massa. Natal. Terminamos bem, nossa, que legal, é isso mesmo. Mas eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que eu sou essa conectora Aham. de Pessoas, histórias e emoções e narrativas Que importantes, massa. assim. Muito legal. Adorei a resposta. Adorei a resposta. Resposta pra terminar em grande estilo. Tô esperando seu Natal, elogio né? pra Jingle mim. Bell. Fazer um elogio pro Márcio. Márcio, você é muito legal. Não, faz o elogio sincero. Um elogio sincero. Legal. Pra finalizar o ano, assim. Não, vamos- Último episódio do ano. Eu acho. Não, vamos terminar aqui e aí fazer um finalzinho, né? Então tá bom. Mas eu adorei essa resposta, é legal. E é muito bom essa quando você trabalha com pessoas e olha pra isso, eu sempre falo muito pro Márcio, a gente tem que valorizar quem tá perto da gente. Com né? certeza. Se você pode fazer a diferença pra quem tá perto, faça, né? É isso Porque é mesmo. difícil você falar assim, vamos ajudar a humanidade, mas cara, do seu lado pode ter gente precisando. Com certeza. Então, e a gente tem um clima muito bom, né? A gente gosta muito disso no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que vocês também são uma referência no mercado por isso. Porque vocês são vocês. E aí, vocês trazem o melhor de vocês. Não adianta você não ser o que você é. Né? Porque assim, na vida profissional e na vida pessoal, a gente é uma coisa só. Não tem como colocar duas Não existe. roupas diferentes, não, existe. gente. A gente é uma coisa só. A gente leva as nossas bagagens e as nossas experiências para todos os lugares. É isso mesmo. Então, Verdade. e aí vocês são essa referência também por isso. Vocês dois são vocês. Por isso vocês são tão queridos pelo nosso mercado. Pô, que bacana. Ui, gente, Mas não é precisa mais verdade. me elogiar, não, que ela Não, finalizou aí bem. foi ótimo. Mas é verdade, vocês são de Obrigado, fato Iane. muito queridos, assim, gentis, respeitosos. O mercado reconhece muito o trabalho de vocês e a construção da Due, né? Só de ser Due é linda. Porque eu vou falar uma coisa aqui, é uma história que eu já contei até na Liu Lara uma vez. O meu pai é casado com a minha mãe há 50 anos. Eles são vivos, lindos, maravilhosos, ativos, poderosos. Graças a Deus. Graças a Deus. E meu pai fala uma coisa: a vida a dois é muito melhor do que a vida a um. Olha, é isso Então, mesmo. sempre que. E aí, o A2 pode ser isso, sabe? É isso aí, 10, é 20, isso aí. 30. É isso Mas sempre mesmo. que você puder compartilhar a sua vida com outra pessoa, é melhor do que verdade. ser só. Com certeza. É Então, verdade, cara. Due O Due é isso, incrível. né? É isso, né? Adorei, Riane, a forma que você terminou. Adorei. Gente, Foi uma que aula. sensacional pra gente finalizar. Mas o Due é isso, né? Eu tô há 24 anos, ano que vem são 25 anos de relação isso, aí. olha que incrível. Nesse dueto, né, Lívia Andaló? É verdade, 25 anos já aturando o Lívio. Gente, Poxa, foi ótimo, maravilhoso. Foi sério, não foi? Foi. Eu Não, foi espero- ótimo. eu espero de verdade que vocês tenham gostado tanto que a gente gostou desse episódio. Foi sensacional. Que encerra uma temporada linda, Que encerra uma temporada Linda. em alto estilo. A gente ficou... Alto estilo tá errado, né? Grande estilo. Grande estilo. A gente tinha, há um ano atrás, quando a gente começou esse projeto do Dueto Podcast, a gente tinha como objetivo realmente trazer um palco para que as mulheres, algumas das mulheres desse mercado, que fique bem claro que a gente não conseguiu entrevistar nem metade de todas as mulheres líderes que brilham aqui, mas a gente segue com a próxima temporada, que a gente vai em breve divulgar a temática, e essas mulheres estarão aqui dentro de outro contexto, dentro de outra temporada, mas estarão aqui mostrando a sua capacidade, a sua liderança, o seu brilhantismo, né, Lívia Andaló? É isso. Então, eu quero agradecer, Márcio. Agradecer a parceria que o Márcio, a gente tem há anos. E é um cara incrível, realmente, um cara fora da média. A gente tem uma cumplicidade tão grande que a gente nem se preocupa com a decisão que o outro vai tomar, porque os dois estão na mesma sintonia e a gente assume aquilo. Então, acho que isso faz a diferença. Então, um cara genial para planejar. É bom de relacionamento também, fala isso de mim, mas é bom de relacionamento. Médio. Né? Então é um prazer enorme. E clima de final de ano, né, Riane? Clima Você- total. Você trouxe esse clima pra gente, viu, Riane? vermelho. E contagiou. agradecer também aqui o Mário, que teve toda essa temporada junto com a gente, que ele não aparece. Mário, obrigado.
noite sempre aí. Lucas também que faz a captação. É isso mesmo, Lucas. E também todo mundo que ajuda a gente, a Duda, que faz toda a arte pra gente. isso tudo, mesmo, é isso mesmo. Tem todos, todo né, um que estão time. envolvidos Todos, aqui. muito E eu lembro que a gente foi numa palestra e o cara falou, quem aqui tem um podcast? Aí o Márcio levantou o dedo todo tímido assim, e outras pessoas levantaram. Quem tem um podcast que já passou do 3º episódio? Foi mesmo. Aí só ficou o Márcio e mais uma pessoa. Ele falou, cara, Uau. os podcasts não vivem depois do 3º episódio, né? Oitavo, né? que ele 8º falou. episódio, uma coisa assim. Oitavo Eles vão. episódio. E a gente fala, cara, mas o nosso não é porque é a gente, é o mercado. É o mercado, né? Então é. o conteúdo tá ali. Isso é um Então a gente tá palco muito pro feliz. mercado. É a isso. combinação. Pode Vocês, né, nessa ousadia também. Vocês foram ser. super ousados. Fomos mesmo, saímos da nossa zona de conforto. Super De ousados. trazer uma pauta que a gente não tem lugar de É fala, isso. né? Então a gente falou, caramba, eu preciso ser um palco, eu preciso levantar a bola. Tanto e que no deixar- início a gente até brincou, né? Falou, mas o que os meninos estão falando de mulher? É isso. E, na verdade, no 2º episódio, a gente já entendeu por que vocês estavam falando de mulheres, né? Assim, o que vocês estão fazendo é jogar a luz para um assunto que é fundamental. Sair isso da zona mesmo. de conforto, fazer com que mulheres apareçam mais. Exatamente E, isso. então, assim, a combinação, vocês dois liderando isso com, né, um hall de convidadas muito legais, com coisas interessantíssimas para contar, histórias. O da Claudinha foi muito engraçado também, que ela falou bastidores da Fischer. É verdade. Então, cada uma trouxe uma história. Foi incrível. de E aí, verdade. eu acho que é por isso que deu tão certo. Por isso vocês estão indo para a 2ª temporada. Exatamente. Vocês Arrasaram, não podem meninos. perder qual que é a nossa 2ª temporada. Exatamente. Não contaremos nada agora. Não. Fica aí como surpresa pra 2025. Passei o episódio todo mais retinho, assim, sabe? Pra não parecer a. Ai, eu nem me preocupei com Né, isso. eu fiquei, porque eu sempre ficava muito assim, aí eu já fiquei mais Ai, retinho. agora. Agora que você falou que me deu uma esticada. Gente, ó, muito obrigado de verdade. Muito obrigado pra todas as convidadas que vieram aqui. A 13ª é a Riane. Todas as 12 primeiras que passaram aqui. Muito obrigado de verdade. Obrigado a vocês que se inscreveram no canal. Continuem curtindo os nossos episódios. Continuem mandando perguntas, dúvidas, como vocês têm feito, né, Lili? Como vocês têm interagido com a gente. E eu espero de verdade que todos tenhamos um final de ano maravilhoso e que a gente consiga ter um ano ainda melhor em 2025. Obrigado, Riane, mais uma Amém. vez, viu? Eu que agradeço, meninos. Generosidade e paciência. Obrigada, obrigada. Valeu demais. Um beijo pra você. Beijo. Valeu demais. Beijo, gente. Obrigado, Riane. Obrigada. Beijo, gente.